Fala, seja muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Pythonando, o melhor canal para você que está em busca da sua primeira vaga como programador Python. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre um assunto que é muito desprezado por nós programadores, que programar já faz parte da rotina de um programador, é óbvio e todo mundo sabe, mas o que ninguém te fala é que também faz parte da rotina de todo programador escrever documentação de todas as funcionalidades que você desenvolveu. Então a rotina de um programador não é só programar, você precisa saber escrever as suas documentações utilizando ferramentas profissionais. E isso é um fator essencial para você conquistar a sua primeira vaga como programador Python, já que dentro de uma empresa de verdade, sempre que você desenvolver uma nova funcionalidade ou alterar uma função ou um método que já existia, você precisa ou documentar do zero ou alterar a documentação para que tudo fique de acordo. E sim, essa é a realidade de nós programadores e isso faz parte de nossa rotina. Então nós precisamos aprender a como realizar essas documentações, quais são as ferramentas mais utilizadas pelo mercado de trabalho. E também no final desse vídeo, eu vou propor um desafio em conjunto para que todos vocês realizem uma documentação do projeto que nós estamos desenvolvendo aqui no canal, que é o projeto do Mecha Jato, que é um projeto open source, todo mundo tem acesso. Então eu vou pedir para que vocês, a partir do vídeo de hoje, com o que vocês aprenderam, enviem documentação do projeto que nós estamos desenvolvendo junto, para que vocês, junto comigo, possam ter a participação dentro daquele projeto e realizar a sua contribuição. Beleza? Mas vamos entender agora como que nós podemos realizar a documentação dos nossos projetos. Então nós vamos utilizar uma ferramenta que chama MKDocs. Ela é fenomenal, é a mais utilizada no mercado de trabalho para a criação de documentações. Beleza? E a gente vai precisar realizar algumas instalações para que tudo isso funcione. Então eu estou aqui no meu projeto do Mecha Jato, deixa eu trazer aqui para vocês. Vou criar só uma estrutura base aqui, vou fazer o commit para o GitHub e deixa eu explicar aqui para vocês. Então o primeiro passo é, eu estou com minha Venv ativa e agora eu vou instalar tanto o MKDocs quanto o MKDocs Material. Então pip install MKDocs e MKDocs-material. Vou pressionar um Enter e ele vai realizar a sua instalação aqui para mim. Beleza? Nós temos o material de apoio, vou estar deixando o link do PDF do material de apoio aqui na descrição para vocês, ok? Agora nós precisamos inicializar o MKDocs. Da mesma forma que a gente inicializa o Django com Python, manage.py run server, ou a gente dá um Django admin start project para criar um novo projeto, a gente precisa fazer isso dentro do MKDocs. Então agora a gente precisa iniciar o projeto. Então nós temos um comando muito parecido com o Django admin start project. Nós temos um MKDocs new docs. Então eu posso vir aqui na minha linha de comando e dar um MKDocs, new e docs. Então vamos criar uma nova documentação. Quando você rodar, você pode perceber que foi criada uma nova pasta no nosso projeto, que é a pasta docs. E é aqui onde vai ficar toda a documentação do nosso projeto. Então, nesse arquivo docs.yaml, nós temos aqui as configurações gerais da documentação. E na pasta docs, nós temos aqui todos os arquivos em Markdown da nossa documentação, beleza? Depois nós podemos trabalhar com o server para rodar a nossa documentação na web. Então, MKDocs server, e ele vai rodar... tá. Aqui ele falou que mkdocs.yaml não existe. Isso porque eu estou dentro da pasta Mecha Jato. E aqui dentro da pasta Mecha Jato ela realmente não existe. Então eu vou dar um cd docs, que foi o nome da pasta que eu criei, e perfeito. Agora sim, mkdocs server, beleza, ele rodou aqui já no meu IP uma porta. Vou abrir aqui o meu Firefox e trazer aqui para vocês. Beleza? Um minuto. Aqui... Ok, vamos acessar aqui a nossa página e tá lá. Temos aqui a parte de documentação. Como nós estamos com o projeto 100% cru praticamente, ele vem aqui com a tela inicial do MKDocs, assim como o Django vem com a tela inicial do Django quando a gente acaba de criar um projeto, beleza? E agora, o que muita gente erra é começar a escrever a documentação. E escrever a documentação não é o primeiro passo, a primeira coisa que você vai fazer, colocar a mão no, entre aspas, código, a mão no texto e começar a escrever, olha, essa função faz isso e isso, esses argumentos servem para isso, essa configuração serve para aquilo. Não, calma, agora não é o momento da gente escrever a nossa documentação ainda. O próximo passo, e o passo mais importante, é a gente definir a arquitetura da nossa documentação.
Quais são as páginas que vão ter? Como que elas vão estar organizadas? Qual será a hierarquia de toda a nossa documentação? E esse é o ponto mais importante, porque senão a sua documentação vai ficar tão confusa quanto um código de programação, às vezes até mais, e fica mais fácil a gente olhar o próprio código e tentar entender do que procurar na documentação. Imagina se você faz toda a documentação em uma página única, desde as configurações, desde o deploy, desde de cada app, de cada função que você tem. Não vai ficar legal. Então você não pode misturar, por exemplo, configurações de deploy com configurações dos seus apps, ou arquivos iniciais com os arquivos de CI/CD. Então a sua documentação precisa ter uma arquitetura, uma organização fundamentada. Então eu vou mostrar aqui para vocês. Opa, deixa eu dar um Ctrl E aqui. Vou supor aqui uma documentação, aí eu fiz uma pequena parte aqui, obviamente não é a estrutura inteira, porque tem mais apps, etc, mas um pouco da estrutura de arquitetura de documentação que a gente utiliza lá no plataforma.pythonando.com.br, que é a nossa plataforma exclusiva para alunos, os alunos da Python Full ou da Pythonando Programming Pathing, por exemplo, que se você não sabe, a Python Full é o nosso curso completo de Python e Django, com mais de 630 aulas, o único curso de Python do Brasil que te dá acesso a reuniões individuais e ilimitadas com professores, para você tirar suas dúvidas, independente de qual dia que seja, análise de código, evento entre alunos, exercícios, projetos práticos e tudo mais. Infelizmente, se você quiser entrar, as vagas estão fechadas, mas se você acessar o primeiro link da descrição, você pode entrar na lista de espera que você será avisado assim que nós abrimos uma nova turma. Beleza? Mas então, a sua documentação ela precisa estar organizada para ela ter um fácil entendimento. Então, tudo parte aqui da nossa doc, da nossa documentação, e aqui eu mostrei a nossa divisão de uma documentação. Então, primeiro nós temos o início. O início é aquele início rápido, como que você vai executar o projeto, quais são as configurações gerais, quais são as variáveis de ambiente, qual que é a padronização do código. Então, tudo aqui fica no início. Aquilo que você acabou de contratar um novo desenvolvedor para a sua empresa. O que ele precisa saber? Ele precisa criar o seu ambiente de desenvolvimento, então ele precisa saber como executar o código, qual que é a padronização do código, para ele não escrever código fora da padronização. Ele precisa saber das configurações gerais, quais são as variáveis de ambiente que o projeto precisa, que a gente precisa criar. Então, tudo isso fica no início, aquele início rápido, aquele getting started que você vê na maioria das documentações. Depois nós temos a parte de infraestrutura, onde nós falamos como que é toda a infra da nossa aplicação. Por exemplo, se nós temos um broker com salaries, se nós temos um broker com Redis, quer dizer, se nós temos aqui workers para executar as nossas tasks, como que é dividida a infraestrutura ali, tem tal coisa nesse servidor, os arquivos estáticos ficam no storage da Google Cloud, os arquivos de mídia ficam em XYZ, nós trabalhamos com cache através daquilo ali, o RabbitMQ faz para isso. Então, toda a estrutura da arquitetura, tanto em ambiente de desenvolvimento quanto em ambiente de deploy, nós documentamos para ficar fácil. Quando a gente for fazer o deploy, o que eu preciso saber? Beleza, é só dar o push pro GitHub e tá pronto? Não, eu preciso ir lá e alterar o ambiente sandbox também, para isso e aquilo. Eu preciso atualizar o Redis, preciso atualizar os workers. Então a gente sabe de tudo que está acontecendo. E também o CI/CD, como ele funciona, para que todos os testes sejam passados antes de que a nossa aplicação vá para o ar. Depois nós documentamos os testes, então nós temos aqui a parte de testes unitários, onde dentro de testes unitários vai ter cada um dos apps da nossa aplicação. Esse daqui não é um exemplo do Mecajato, só estou usando aqui um exemplo simples para vocês entenderem. Então, testes unitários, vai ter lá uma parte de usuários, dentro de usuários vai ter todos os testes de usuários referentes a testes unitários. Depois, os testes de integração com todos os apps também. Só por fim, nós vamos documentar os nossos apps. Temos lá usuários, área de membros, pagamentos, exercícios, reuniões, análise de código e etc. Então, dentro dos apps, nós vamos ter lá o app todos os apps que nós temos, e dentro de cada app nós vamos ter os arquivos ali que são a estrutura ali do MVT praticamente que o Django utiliza e coisas adicionais. Por exemplo, se nós temos alguma task, se nós temos algum wrapper, e nós vamos colocando aqui dentro. Então, dentro de usuários teria models, views, forms e etc. Área de membros, a mesma coisa. Pagamentos, a mesma coisa. Aqui em pagamentos, a gente já teria que documentar a conexão com a gateway de pagamento e tudo mais. Então, antes de colocar a mão na documentação, cria essa arquitetura, essa organização. Senão, de verdade, se você for começar... vou começar escrevendo e conforme eu vou escrevendo, eu vou organizando a arquitetura, vai ficar confuso. Sua documentação não vai servir com o propósito que para ela serve, que é para facilitar, para que as outras pessoas entendam o seu código através da documentação. E se sua documentação está confusa, o que vai adiantar? Então é melhor nem escrever a documentação. Então pensa na arquitetura da documentação primeiro, é fundamental. Beleza, pessoal?
Agora, o que nós podemos fazer? Nós temos dentro desse arquivo mkdocs.yaml, nós podemos definir aqui quais serão os tópicos da nossa documentação. Eu não estou falando que a documentação do Mecajato que eu vou pedir para vocês fazerem tem que seguir essa arquitetura. Não precisa, nós não temos uma infraestrutura bem definida, nós não temos testes ainda. Então, documento que a gente tem, mas pensem na arquitetura e enviem ali no README a arquitetura que vocês vão utilizar para que todo mundo possa seguir. Beleza? E eu vou provar um pull request de vocês com uma boa arquitetura. Ok, então beleza, temos lá. E agora nós podemos criar aqui a parte de naves, ou seja, o que vai ficar aqui em cima, quais são os tópicos que eu posso clicar para ir definindo e ter acesso à minha documentação. Então eu vou criar aqui um nave, 2 pontos. Nesse nave eu posso definir, por exemplo, vamos definir aqui um home, como que eu chamei lá aqui eu chamei de home mesmo. Então home index.html, vamos voltar para cá, para o nosso VS Code. Beleza. O home vai ser esse nosso index.html que nós já temos aqui. Esse index.html não, esse index.md. Então, esse index.md, ele já vem com algo pré-definido aqui, que é a parte do próprio Markdown, do MKDocs, mas nós podemos alterar ele, tá? A gente pode criar nosso próprio index aqui, tirar tudo isso e apagar, beleza? A gente já faz isso daqui a pouco. Só que além do nosso index.md, a gente quer criar agora as partes da nossa documentação. Então, por exemplo, eu quero criar aqui Vamos inventar aqui qualquer coisa. Settings, então, a parte de configurações gerais. Então, settings.md. Beleza? Ó, isso daqui não é a arquitetura que eu quero que vocês utilizem. Estou dando um exemplo só para vocês entenderem. Eu vou deixar que a organização da documentação fique por conta de alguém para vocês enviarem um pull request e eu vou provar aquela que eu mais gostar. Beleza? Então, agora nós temos um campo chamado settings e dentro desse campo, quando a gente acessar ele, a gente vai ser redirecionado para esse arquivo Markdown. Então, eu venho para cá, New File, settings.md. Beleza, agora aqui eu posso fazer o que eu quiser. Por exemplo, olá, estou na documentação. Beleza, vamos acessar aqui o nosso MKDocs e beleza. Agora temos a parte home e os settings. Acesso os settings, ele me mostra, olá, estou na documentação. Então, agora, você pode começar a escrever a sua documentação. E tudo isso daqui é Markdown, tá, pessoal? Então, para quem não sabe, o Markdown tem as suas sintaxes específicas, então vou deixar esse link aqui na descrição também. Ou markdownguide.org cheat suite, você consegue ter todos os dados aqui. Então, por exemplo, se você quer colocar um código, você coloca esse acento aqui. Se você quer fazer uma lista não ordenada, você coloca um tracinho. Uma lista ordenada é o número e ponto. Se você quer colocar em itálico, se você quer colocar em bold, se você quer dar de destaque para os seus títulos, se você quer criar uma tabela, e etc. Então, tudo aqui, ó, tem aqui toda a estrutura do Markdown. Então, se você não conhece muito bem Markdown, só dá uma olhada aqui, que fica bem fácil, é pouquíssima coisa para você decorar. Então, uma lista aqui de tarefas que você pode clicar e tudo mais. Então, tudo que a gente for escrever aqui dentro é Markdown. Então, por exemplo, se eu quero escrever algo desse tipo aqui, ó, vou colocar lá a parte de Media Root. Então, vou vir aqui e poderia colocar algo assim. Vamos ver se vai ficar legal. Vou lá no meu Mecajato, Settings, vamos pegar aqui o Media Root, ó. Media Root, e aqui eu vou colar o código e vou colocar assim agora. Define a pasta que os arquivos de mídia serão salvos. No caso, a pasta mídia na raiz de nosso projeto. Perfeito. Agora, quando eu acessar aqui o meu Firefox, dou um F5, ele está lá. Media Root, OS, taranã, taranã, define a pasta e tudo mais. Então, você pode perceber que como eu coloquei não sei como é que chama esse caractere aqui exatamente, mas é como se fosse aquele acento invertido, né? É o crase, se eu não me engano. É crase que chama? Eu acho que é crase. Você usa o crase aqui, beleza, fecha. Tudo que tiver entre o crase vai ser considerado um bloco de código. Então, ele fica diferente aqui, fica bem mais bonito. Outra coisa que eu gosto de fazer também é de alterar o tema. Então, vem o theme. Você pode criar um tema padrão ou utilizar algum tema existente. Então, read the docs. Então, eu posso alterar o tema e ficar naquele tema padrão de que praticamente todas as documentações de qualquer lib que a gente conhece. Então, fica nesse estilo aqui. Aí vai de gosto pessoal, existem vários e vários temas já existentes, ou você pode criar o seu próprio tema. Eu gosto de manter dessa forma. Então, aqui nós temos os tópicos, então Media Root faz isso. Poderia aqui na parte de settings definir um monte de coisa.
poderia vir aqui e definir, por exemplo, vamos pegar aqui que nós temos um settings de diferente. Vou vir aqui, databases. Opa, não posso tirar daqui, né? Settings. Então vou definir aqui, ó. Beleza. Define o banco de dados SQLite para ser usado no projeto. Beleza, aí tá lá, database, todo o código aqui, e define o banco de dados SQLite para ser usado no projeto. Aí é escrever a documentação, é parar, e querendo ou não, leva bastante tempo, tá? Então eu não quero que uma única pessoa aí de vocês escreva toda a documentação do Mecajato, até porque senão seria injusto. Eu quero que cada um pegue um trecho do código, pegue uma parte ali, e escreve um pouquinho da documentação, que já vai estar contribuindo ao projeto, e você vai ter o seu nome ali no GitHub, para você poder colocar no seu currículo, no seu portfólio e tudo mais. Além disso, não mandem pull requests apenas da documentação, fique à vontade para contribuir em qualquer parte do projeto Mecajato, que eu estarei mostrando em vídeo, que eu estarei aceitando os pull requests, desde que vocês sigam toda a padronização que a gente já desenvolveu durante todas as aulas anteriores, tá? O link da playlist do Mecajato também vai estar aqui na descrição. Então, beleza, pessoal? Eu acredito que com essa aula aqui eu tenha dado conhecimento básico para vocês de MKDocs, para que vocês possam escrever suas próprias documentações e contribuir no projeto Mecajato. O MKDoc ele é bem mais poderoso de tudo isso que eu mostrei para vocês. A gente pode criar pedaços do nosso código com HTML, nós podemos inserir CSS dentro do nosso Markdown também, que seria para personalizar aquele HTML que nós criamos. Existem vários plugins que a gente pode inserir dentro do nosso Markdown, mas não é o que eu quero mostrar aqui para vocês agora. Eu quero mostrar a introdução básica ali para que vocês possam começar a escrever sua própria documentação. Se vocês querem um vídeo específico sobre essa parte mais avançada do MKDocs, comenta aqui que eu talvez traga para vocês, beleza? Então é isso, pessoal. Agradeço a paciência e presença de todos vocês. Um abraço, até a próxima e tchau, tchau. Fui!